Boa tarde a todos. Depois de um breve período de férias aí, nós vamos retomar as nossas aulas online, né? Enquanto nós não podemos ter aulas presenciais, né? Então, nós havíamos parado no nosso último conteúdo, nós estávamos no sistema endócrino, né? E estávamos explorando basicamente os hormônios da adenopófise, que são, sobretudo, aqueles hormônios que têm uma ação direta, né? O que significam que vão ser liberados e vão exercer os seus efeitos sem atuar em outras glândulas do organismo, como nós vamos ver na sequência. Entre esses hormônios, um dos mais importantes é o hormônio chamado GH, ou hormônio do crescimento, que é o que eu pretendo trabalhar um pouco hoje, tá? Então, primeira coisa que nós vamos relembrar é que o GH, o hormônio do crescimento, ele é produzido lá na adenopófise, né? Que é uma porção da glândula hipófise. Esse GH é produzido pelos somatotrófos, que é o nome da célula que produz, armazena e libera. E lembrem que a adenopófise, ela está sob a regulação superior, né, de uma área neural chamada hipotálamo, e que, pelo sistema vasoportal, né, quem não lembra, relembre lá, fatores produzidos em neurônios hipotalâmicos vão chegar à adenopófise e vão modular, para mais ou para menos, a secreção dos hormônios. É o caso do GH. Então, no caso do GH, nós temos o hormônio liberador do hormônio do crescimento, o GHRH, então produzido por neurônios hipotalâmicos, que quando chega à adenopófise, estimula os somatotrófos, tá, da adenopófise a produzir o GH. Tá? O GH, por sua vez, sai da adenopófise, caindo na corrente sanguínea, vai estimular a produção de uma outra substância que auxilia ou que é responsável por boa parte das ações do GH, que é um fator de crescimento, que recebe o nome de IGF, ou fator de crescimento semelhante à insulina, principalmente o do tipo 1, então IGF-1. Então, para que haja aumento da produção, né, da liberação de GH no nosso organismo, tem que haver lá no hipotálamo a produção do hormônio liberador do hormônio do crescimento, GHRH, lembra das siglas em inglês. Isso tem que atingir a adenopófise, estimulando os somatotrófos a produzirem o GH, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento sai da adenopófise, cai na corrente sanguínea e entre as suas ações, existem ações diretas e existem ações que dependem do GH ser capaz de estimular perifericamente, principalmente no fígado, a produção do IGF-1, fator de crescimento semelhante ao hormônio insulina, né? IGF-1. GH e IGF-1 vão ser os grandes responsáveis pelas ações biológicas e fisiológicas do GH sobre o organismo, certo? Nós já vamos falar disso. O GH também tem um eixo que é de regulação inibitória. Então, neste caso, o hipotálamo ou neurônios hipotalâmicos produzem a somatostatina, que também é conhecida como hormônio inibidor do hormônio do crescimento, que nada mais é do que um neurotransmissor, a somatostatina, também produzida por outras células, tá? Mas neste caso, quando os neurônios hipotalâmicos produzem essa somatostatina que chega à adenopófise, ela exerce um efeito inibidor sobre o GH. Então, para que haja redução do GH, o hipotálamo produz a somatostatina, atinge a adenopófise, os somatotrófos, levando a uma redução do GH e, consequentemente, uma queda do IGF-1, certo? O modo de regulação deste sistema, ele é um feedback negativo. Por que é um feedback negativo? Porque os produtos finais da via, GH e IGF, exercem efeitos inibidores sobre eles mesmos, né? Então, quando eu tenho um aumento de IGF, tá? Quando eu tenho um aumento de IGF e, consequentemente, um aumento desse fator de crescimento semelhante à insulina, o que ocorre é que estes fatores aqui circulantes podem atingir neurônios hipotalâmicos, inibindo
a liberação do fator estimulador, então diminuindo o fator estimulador, consequentemente eu tenho redução do GH e redução do fator semelhante à insulina. E eles também podem ir lá no hipotálamo e aumentar ou estimular a produção do fator inibidor, somatostatina. Ela sobe e vem aqui e faz o seu papel, reduzindo o GH e, consequentemente, reduzindo o fator de crescimento. Portanto, um feedback negativo, porque os produtos finais da via estão voltando a atuar sobre a própria via e, como consequência dessa ação, estão levando a uma redução da produção do hormônio. No caso, né, uma redução do GH e uma redução do IGF. Existem outras alças de regulação mais curtas, mas eu vou falar dessas que são as principais. Então, é por isso que se fala que a regulação de produção de GH e do IGF é um feedback do tipo negativo, certo? Bom, relembrando isso, nós vamos para as ações periféricas. Então, depois que o GH é liberado, o que acontece no nosso organismo de importante, ou quais são as ações mais evidentes, tá? Por que eu sempre gosto de destacar isso? Porque se nós formos procurar ações de hormônio sobre o nosso organismo, quase todos os tecidos, eles têm receptores para esses hormônios. Então, os efeitos são muito variados. Mas quando nós trabalhamos com ações biológicas mais gerais, quando nós trabalhamos para ensinar as ações, nós sempre nos centramos naquilo que é mais evidente, naquilo que a gente entende melhor, naquilo que aparece de forma mais importante quando a gente administra o hormônio, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou falar aqui são aquelas ações mais evidentes, mais comuns, mais frequentes do GH ou do fator de crescimento, mas não são todas as ações que existem, certo? É importante a gente saber. Eu gosto de trabalhar, quando trabalho com ações do GH, em 2 blocos. Eu divido essas ações em ações metabólicas e ações de crescimento, tá? Porque no conjunto das ações, nós teremos ações que são mais voltadas ao metabolismo, quer dizer, são ações do GH ou do hormônio do hormônio de crescimento semelhante à insulina, do IGF-1, que interferem com o metabolismo, por exemplo, da glicose, dos lipídios, das proteínas, tá? E nós temos ações do GH e do IGF-1, que são ações mais envolvidas com o crescimento de ossos, né, o crescimento linear do indivíduo, e com o crescimento de órgãos, tá? Então, eu gosto de trabalhar nesses 2 sentidos, acho que facilita isso. Então, eu vou começar com as ações que são do crescimento, tá? Que são normalmente as ações mais comentadas, ou talvez as mais conhecidas ações do GH, e são as ações que, quando falham, né, levam aos problemas normalmente mais frequentes, ou mais às patologias mais conhecidas. Então, vamos trabalhar um pouquinho ações sobre o crescimento, tá? Ações do GH. Então, o GH, depois que ele é liberado, eu falei para vocês que o GH, ele cai na corrente sanguínea e uma das ações principais dele é estimular a produção do fator de crescimento. Então, ele estimula lá no fígado, principalmente, mas não só. Ele estimula a produção do IGF-1, que é esse fator de crescimento. Então, as ações do crescimento que o GH exerce são muito dependentes dele próprio e também do fator de crescimento, tá? Precisa das 2 coisas, senão não ocorre. De qualquer maneira, o que esses elementos GH e fator de crescimento farão que são importantes para o crescimento? E aí eu estou falando do crescimento linear do indivíduo, da estatura dele e do crescimento de órgãos, né, desse indivíduo. Então, para o crescimento de órgãos, vamos pensar assim, para o crescimento do fígado, para o crescimento do coração, para o crescimento dos órgãos em geral, GH e IGF, eles são importantes porque eles estimulam a proliferação de células, né? Então, as células se proliferam, se dividem, crescem, né?
porque eles estimulam vários genes de proliferação e porque fazem com que essas células captam nutrientes mais rápidos, então sejam mais efetivas em se dividir e se proliferar, certo? Bom, essa ação sobre o crescimento dos órgãos, né, ela se dá ao longo da vida. O que significa? Do nascimento à vida adulta, GH e o fator de crescimento semelhante à insulina terão essa ação sobre o organismo. Sempre que eles aumentarem, haverá essa ação, tá? A ação que é mais comentada não é essa ação normalmente sobre órgãos e crescimentos, mas é a ação do GH e do IGF, que é a ação óssea, né? Então, os nossos ossos, né, todos eles têm receptores para o GH e para o fator de crescimento. Quando esses hormônios agem sobre esses receptores, o GH e o IGF são hormônios proteicos, né? O GH tem 191 aminoácidos, os receptores estão na membrana. Eu vou dar uma aula só sobre sinalização, mas os receptores são de membrana e normalmente a via de ativação envolve cascatas de fosforilação. De qualquer modo, uma vez o GH ou o IGF agindo sobre os ossos, eles vão propiciar o crescimento dos ossos longos, por exemplo, dos braços, das pernas, vai propiciar o crescimento desses ossos em comprimento. Esta ação de crescimento que o GH e o IGF fazem sobre ossos longos, né? Ele vai ocorrer nas epífises, né? Que são pontos. Epífises, que são locais, né, dos ossos longos, são pontos, né, que conectam a haste do osso, né, aquela parte mais arredondada dos ossos. Então ali, né, eu tenho um ponto estratégico de crescimento, né, que nós chamamos dos discos epifisários, tá? Então, os discos epifisários. Esses discos epifisários, que ficam nas extremidades dos ossos longos, são locais onde eu tenho um tecido que não está calcificado, que não é osso pronto, que tem cartilagem ali. Então, esses discos epifisários são pontos muito responsivos ao GH e ao IGF. E quando eu tenho esses hormônios atuando ali, essas células dos discos epifisários, elas se proliferam e elas crescem. Elas vão depositar matriz, né, de tecido, em cima do qual vai haver a calcificação e vai havendo, então, o crescimento do osso. Então, o crescimento dos ossos longos em comprimento é propiciado pela ação do GH, mas principalmente pela ação local do fator de crescimento semelhante à insulina, do IGF-1, nos discos epifisários, estimulando a proliferação, a mineralização daquela matriz óssea para que o osso se consolide e cresça. Esta ação, ela não se dá ao longo da vida toda do indivíduo. Ela se dá principalmente em pontos do desenvolvimento. Então, ela começa na infância, tá? Ali pelos 2 ou 3 anos, e ela vai atingir um pico de ação máxima, essa ação sobre o crescimento, na adolescência, tanto em homens quanto em mulheres. Por que isso se dá? Porque na adolescência, os hormônios sexuais masculino, testosterona, e feminino, estrógeno e progesterona, favorecem essa ação e, portanto, vão permitir uma ação mais rápida e mais atuante. Então, durante a adolescência, a gente tem uma fase da vida do indivíduo onde tem altos níveis circulantes de GH e de IGF-1, e são esses altos níveis que, junto com os hormônios sexuais e outros hormônios, vão propiciar a rápida proliferação e maturação dos discos epifisários, né, para que haja o crescimento do indivíduo. É por isso que normalmente nessa fase há a definição, né, da estatura do indivíduo. Depois desta fase, vai havendo uma queda gradual do GH e do IGF, né?
e que vai se acentuar bastante na idade adulta, principalmente depois dos 50, 60 anos. Então, parte do processo de envelhecimento ele se deve, né, a essa queda, né, de GH que se dá ao longo da vida. Depois que se fecharam os discos epifisários, depois que se completa a adolescência, quando se atingiu lá 21, 22 anos, vamos imaginar assim, não é mais possível que o GH ou que o IGF exerçam efeitos sobre o crescimento, mas eles ainda são produzidos no organismo e ainda tem momentos de aumento e queda. Então, o que é que vai acontecer com o GH e IGF nestas fases? Eles vão exercer ações que são metabólicas, que são de proliferação em outros tecidos, mas são ações que não vão mais resultar em crescimento linear do indivíduo. Por conta dessa ação do GH e do fator de crescimento semelhante à insulina sobre o crescimento linear, isso explica patologias que ocorrem em decorrência, né, da interrupção da ação desse hormônio durante o crescimento. Então, uma ausência de produção de GH ou do IGF-1, ou uma ausência de receptor, ou uma falha nessa comunicação, impede o crescimento linear, né, em grande parte, e determina, então, a baixa estatura, né, muito baixa estatura, ou um nanismo. Contrariamente, um excesso de GH, ou um excesso de IGF-1, ou um excesso de receptores pode desencadear o gigantismo, porque leva a uma ação exacerbada desse hormônio e determina um crescimento maior, tá? Então, nessas fases da infância à adolescência, onde os discos epifisários estão responsivos, falha da ação ou da produção, ou excesso da ação ou da produção resultam nanismo ou gigantismo, certo? Além de alguns problemas metabólicos que eu já vou comentar, correto? Então, em termos de crescimento ósseo, é isso que acontece. Depois que os discos epifisários fecharam, eu falei para vocês que ficam ações metabólicas, mas também tem ações ósseas, mas não de crescimento linear. Os ossos, aí depois vocês podem relembrar, eles têm uma membrana chamada periósteo e o crescimento de alguns ossos se dá a partir dessa membrana. Então, se o indivíduo já é adulto e por algum motivo ele está tendo excesso de GH, ou excesso de ação de GH, ou excesso de IGF, isso pode resultar num crescimento de ossos das extremidades, mãos, pés e face, tá? Por quê? Porque estes ossos das mãos, das extremidades, mãos, pés e da face, né, por exemplo, a mandíbula, eles ainda serão responsivos ao crescimento e à ação do GH na vida adulta. Então, se eu tiver um aumento de GH na vida adulta, eu posso ter um crescimento apenas desses ossos. E isso resulta numa situação que nós chamamos de acromegalia, tá? Se vocês virem esse termo. A acromegalia é um tipo de patologia que ocorre na vida adulta, quando já se fechou os discos epifisários, e está havendo um excesso ou de GH ou de IGF-1 ou das suas ações, e esses ossos das extremidades, né, face, mãos e pés, vão responder, né, porque tem essa condição e vão crescer. Então, o indivíduo vai ficar desproporcional, as mãos, os pés e o rosto vai ficar desproporcional em relação ao corpo. Tá? Também pode haver crescimento nesses casos de cartilagens, como por exemplo do nariz e das orelhas, e também pode haver crescimento desproporcional de órgãos como a língua, como o coração, e isso resultar em alguns problemas cardiovasculares, né, neste indivíduo. Então isso pode acontecer, correto? Então essas são as ações mais importantes. Antes de eu fechar essas ações do crescimento, é importante nós sabermos que o desenvolvimento do feto, por exemplo, o crescimento do feto durante a gestação, ele parece não ser dependente do GH em si, mas de outros fatores de crescimento que são estimulados por outras variáveis durante a gestação, tá? Então, até o nascimento, parece que não é o GH nem o IGF-1 que são importantes para o crescimento do feto, tá?
o GH e o IGF-1 passarão a ter uma importância entre os 2 ou 3 anos e até que se complete principalmente a adolescência. Aí eles são fundamentais. Um outro hormônio que vai ajudar nesse processo, além dos hormônios sexuais, são os hormônios da tireoide, certo? Bom, o GH, ele é estimulado, e o IGF-1, consequentemente, por diferentes fatores, diferentes condições, mas as principais: queda de nutrientes, principalmente a glicose. Então, uma hipoglicemia, uma queda da glicose circulante, leva o eixo a ser ativado e eu aumento o GH. Então, o GH é um hormônio que ajuda nas respostas a uma hipoglicemia. Condições de estresse, além da hipoglicemia, condições de estresse são condições que levam a aumentar o GH, tá? Condições de inanição, então ausência de alimentação adequada, também são situações que podem levar. E o sono, principalmente a primeira hora do sono, as primeiras fases do sono, são momentos em que há fisiologicamente um estímulo grande de GH. O GH, como eu comentei com vocês, ele tem uma secreção pulsátil, então ele tem momentos de aumento e momentos de queda. Essa secreção pulsátil se dá de 2 em 2 horas e ele tem concentrações diferentes dependendo da fase da vida do indivíduo. Lembrando que infância e adolescência são as maiores fases, atingindo um platô na vida adulta e caindo durante ou após, os 50 ou 60 anos de idade, correto? Bom, mas além dessas ações sobre o crescimento, eu mencionei com vocês que o GH tem ações que são sobre o metabolismo do indivíduo. Então, vou trabalhar um pouco essas ações, que são ações que eu chamo de metabólicas, tá? Metabólicas no sentido que vão mexer com nutrientes, ou substratos energéticos importantes no nosso organismo. Das ações metabólicas do GH, destacam-se o quê? O GH, ele tem um efeito que a gente chama de hiperglicemiante. Opa, deixa eu corrigir aqui. Um efeito hiperglicemiante. O que isso significa? Que o GH é capaz de elevar a glicose no nosso organismo. Como que ele faz isso? Primeiramente, porque ele tem ações sobre os principais pontos de regulação da homeostase glicêmica: fígado, músculo esquelético e tecido adiposo. Então, o GH, quando em alta quantidade, é capaz de elevar a glicose. E uma coisa que explica, digamos assim, essa ação hiperglicemiante do GH é que ele promove resistência à insulina. A resistência à insulina. A insulina é um hormônio que eu já fiz uma aula sobre ela, mas a insulina é um hormônio responsável por reduzir a glicose circulante. E quando eu tenho resistência a ela não faz o seu efeito. Significa que a glicose sobra. Então, o GH induz resistência à insulina. Quer dizer, ele impede a insulina de fazer o seu efeito de baixar a glicemia, digamos assim. E com isso, ao contrário, hiperglicemia. Além disso, o GH age no fígado. No fígado, ele estimula a glicogenólise. O que é a glicogenólise? A quebra do glicogênio hepático, liberando glicose para o sangue. Então, por essas duas vias, por causar resistência à insulina e por estimular a glicogenólise, a quebra do glicogênio hepático, o GH causa hiperglicemia, efeito hiperglicemiante, certo? Sobre o músculo, além do efeito da resistência à insulina, o GH estimula a captação de aminoácidos e a síntese proteica lá no tecido muscular esquelético. Então, o músculo, quando recebe o GH, aumenta a sua capacidade de captação de aminoácido e a sua capacidade de síntese proteica. Por isso, o GH é um hormônio que induz hipertrofia
né, muscular, além de ele estimular a proliferação das células musculares esqueléticas, tá? No tecido adiposo, o GH faz um efeito que é lipolítico. O que significa? O GH estimula a quebra de lipídios no tecido adiposo, liberando esses lipídios para a circulação. Então, as ações do GH sobre o metabolismo é como se elas visassem responder a uma situação de estresse. Ele está fornecendo substratos para o sistema, né? Então, como que ele faz isso? Impedindo a glicose de ser captada, induzindo resistência, sobra glicose, hiperglicemia. Ele quebra lipídios, efeito lipolítico no tecido adiposo branco e doa esses lipídios para quem não pode usar glicose, no caso o músculo esquelético. E ele impede a ação da insulina para que essa glicose sobre, tá, para o sistema. Esta ação do metabolismo ela é benéfica, porque, por exemplo, numa situação de atividade física, eu vou precisar de glicose prioritariamente, ou de um jejum, eu vou precisar de glicose prioritariamente para o sistema nervoso, e vou deixar os lipídios e outros substratos para os demais tecidos. Isso me ajuda a manter a atividade sem ter uma hipoglicemia, porque eu vou estar gerenciando. Claro que isso vai acontecer com a ajuda de outros hormônios, como as catecolaminas, como o cortisol, que nós falaremos adiante, mas é uma ação que é temporária. Por que eu estou falando isso? Porque essa ação temporária é benéfica, ajuda eu responder uma situação de demanda e depois, conforme eu paro a atividade, ou como eu saio do jejum, ou quando eu saio do estresse, o GH volta ao normal e eu corrijo as situações. É importante a gente ter essa noção, por quê? Porque essa ação metabólica, se ela se prolongar no tempo, ela vai me levar a ter um problema. E o principal problema é o efeito diabetogênico. Eu posso ter diabetes decorrente de uma ação prolongada, não controlada, contínua do GH. Porque se eu manter o meu GH o tempo inteiro alto, que não é o que acontece fisiologicamente, eu vou estar fazendo com que a glicemia fique sempre elevada. Isso vai forçar o meu pâncreas a produzir mais insulina, porque ele vai querer vencer a resistência à insulina, e eu vou continuar tendo hiperglicemia. Então, é como se eu fosse um diabético do tipo 2. Por isso, muito cuidado na administração de GH em situações que não há necessidade, né? Então, existem situações necessárias e existem situações que não são necessárias. E quando houver uma situação necessária, saiba bem o profissional e tenha a certeza de que aquele indivíduo sabe o que está fazendo, porque o risco é muito grande, tá? Além disso, não esqueçam que usar GH em situações que não são as fisiológicas implica, além desses efeitos ficarem sendo mantidos o tempo inteiro, o efeito de proliferação sobre os ossos da face, sobre os ossos das extremidades, eles continuam. Então, você vai poder ter crescimento desproporcional de ossos da face, de ossos da mão, de ossos dos pés, pode ter hiperglicemia, pode ter resistência à insulina em decorrente do mau uso ou do uso não apropriado do GH. Então, tem que se conhecer profundamente para se ministrar e para saber dos efeitos colaterais que isso vai ter e controlar isso de maneira adequada. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que o GH é um hormônio proteico, de ação a receptores de membrana, que nós podemos dividir em ações metabólicas e ações de crescimento. Ele é um hormônio essencial para o crescimento linear do indivíduo em estatura. E ele é essencial para adaptações do metabolismo às demandas fisiológicas, como, por exemplo, estresse, exercício físico e jejum, porque ele é capaz de elevar, causar o aumento da glicose circulante, porque induz resistência à insulina. Ele é capaz de degradar lipídios, então ele faz lipólise no tecido adiposo, e ao mesmo tempo ele estimula a síntese de proteína e a proliferação celular no músculo esquelético, causando hipertrofia. Estas ações, quando ocorrem em períodos corretos do desenvolvimento e em momentos ideais da resposta fisiológica, são ações adequadas, cujo nível da ação será controlado pelo feedback.
Agora, quando eu tenho problemas da secreção, problemas da ação, excesso ou falta, eu terei consequências sobre o crescimento, atraso do crescimento, nanismo, excesso de crescimento, gigantismo ou acromegalia, e terei problemas metabólicos, como um efeito diabetogênico, quando a ação prolongada na vida adulta não é controlada. Correto? Então, com isso nós encerramos a nossa primeira aula de 2021. Eu desejo que nós tenhamos muitas aulas ainda e eu desejo que todos vocês tenham um ano maravilhoso e que nós tenhamos vacina, né? E que nós tenhamos consciência e que nós possamos, então, ter um ano cheio de aprendizado, e eu continuo à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem algo a acrescentar nas minhas aulas, é só ir lá no canal, colocar as observações, se tiver algum equívoco, algum erro, alguma falha que eu falei, fiquem à vontade, coloquem lá, se tiver alguma coisa que eu possa responder, na medida do possível eu vou fazendo. Para encerrar GH, eu vou gravar ainda essa semana ou semana que vem uma aula sobre receptor de GH e como ele faz as suas ações, e também sobre o IGF-1. É isso por enquanto, um abraço no coração de vocês, até a próxima.